Voltamos e vamos continuar falando de cartazes educativos. E mais do que isso, não é só falar do cartaz educativo, é educar você a ler cartaz. As pessoas passam pelo cartaz como se não tivessem visto nada, como se a parede estivesse nua. Não param para ler. Gente, se você está passando no local e tem um cartaz ou uma placa de trânsito ou algo assim, é para que você leia. Então, eduque-se a ler as mensagens públicas, porque elas são de utilidade pública. Elas vão servir para você. É algum alerta, alguma coisa que está acontecendo, que está sendo promovido, e que você, se não fosse para você ter conhecimento, não estaria fixado ali no local para todo mundo ver, entendeu? Então, não passe por um cartaz como se ele não existisse. Pare, dê atenção. Pois, quem sabe, né, se um cartaz desse não pode ajudar muito em sua vida, tá bom? Então, vamos continuar falando aqui sobre o gênero educativo, o gênero textual, texto publicitário e cartaz educativo. Aqui uma questãozinha para a gente começar a resolver, debatendo aqui a importância do cartaz. Como eu falei para vocês, o cartaz, quando ele traz o título, ele coloca o título bem em evidência, né? Bem grande mesmo, água. E já vem até com a exclamação, que é para dar mais ênfase ainda na leitura, para você não ler assim, água. Então, você não vai passar pelo cartaz e ler água. Você vai ler água. Use sem desperdiçar. Observe aqui, como eu falei no início, as características do texto, né, do cartaz, que é o uso do verbo no imperativo. Água. Use sem desperdiçar. Isso é importante, quer dizer, usar água com consciência. Usar a energia, a eletricidade, gente, com consciência. Não é porque a gente tem eletricidade que a gente deve desperdiçar. Por exemplo, vou dar um exemplo de desperdício de eletricidade, tá bom? Vocês que costumam colocar o celular para carregar, né? Para recarregar, né? Nem para carregar. Vocês costumam dar carga no celular, recarregar o celular. Aí você tira o carregador, desconecta o carregador do celular e ele continua ligado à tomada. Vocês sabiam que aquilo está consumindo energia? Quando você chegar e você tocar no cabeçote do carregador, você vai perceber que ele está aquecido. É só da concentração da energia que foi gasta sem necessidade. E ainda corre risco, né, de ter um curto-circuito e pode até causar um incêndio, certo? Então, se você estiver usando o celular, não use com o celular conectado à tomada. Se vai usar, tire da tomada primeiro, depois use. Depois coloque de novo na tomada para recarregar. E quando tiver recarregado, retire todo o conector da tomada, tá bom? Tire totalmente da tomada. Sabe aquela luz acesa que você esquece dentro do banheiro? Pois é, não tem ninguém lá para ela estar iluminando. A gente acende a luz do banheiro quando é necessário, quando está usando. Então, assim como a água, a gente tem que usar também outros recursos da natureza, né, que a gente recebe, que a gente até paga pelo consumo, a gente tem que usar também com consciência, tá bom? Água, use sem desperdiçar. Eu vejo pessoas que vão escovar os dentes de manhã e enquanto elas estão escovando o dente, a torneira da água fica ligada direto. E como aquilo me perturba, como eu fico lá nas escolas, vamos pegar do ambiente escolar. Vocês não têm um bebedor na escola, bebedor é você que bebe, tá bom? Vocês têm bebedouro. Então, na escola tem os bebedouros. Aí você chama bebedor. Eu vou lá no bebedor. Não, bebedor é você. Bebedor é quem bebe. O lugar onde você bebe é o bebedouro, tá bom? Então, as escolas têm bebedouros, né? Aí a pessoa vai usar o bebedouro ali para encher a garrafinha, porque antes você bebia diretamente na torneira do bebedouro. Hoje, você leva a sua garrafinha e enche, que é a forma mais higiênica. Olha o quanto de higiene a pandemia nos ensinou, não é? Hoje, todo mundo tem sua garrafinha. Enche a garrafinha, leva para a sala de aula e fica bebendo.
Então, tem pessoas que pegam, abrem a torneira do bebedouro, enchem a garrafinha e não fecham a torneira direita e fica pingando, derramando, estragando, desperdiçando água. Voltem e fechem a torneira direito, tá bom? Aquela água é importante, não é só para você, não, é para toda a comunidade escolar. Então, todo cartaz, gente, ele passa uma comunicação necessária para a gente. Ele informa, ele educa, porque esse é um tipo de cartaz educativo. Educa as pessoas a como usar a água. Eu me lembro que na minha casa as pessoas pegavam a mangueira, né, colocavam na torneira e passavam o dia todinho aguando, olha o nome, aguando, mas não é aguando. A palavra certa é aguando, aguando e não aguando, tá bom? Ficavam a tarde todinha aguando o terreiro. Aguava a calçada, aguava em torno da casa, aguava até o telhado por causa do calor intenso, então pegava a torneira para cima e aguava em cima do telhado. Isso é desperdício de água, a não ser que você tenha uma cisterna onde você recolhe água da chuva e use essa água para fazer esse tipo de serviço, lavar o carro, lavar a calçada, aproveita também para aguar as plantas, tá bom? Então, você pode sim, você colocar uma calha para coletar a água da chuva. Lá em casa nós temos. Lá em casa tem uma cisterna que ela mede 4 metros de profundidade com 4 de largura, né? 4 por 4. 4 de profundidade e 4 de largura. Nem sei quantos 1000 litros de água fica ali coletado e tampado e vedado. Minha mãe não deixa ninguém abrir a cisterna. E ela colhe diretamente a água da chuva. E nunca fica seca, gente. A gente só tem chuva aqui de 4 em 4 meses, mas nunca seca a nossa cisterna, tá? Para qualquer eventualidade, você tem uma água reservada, limpa, né? E tratada. Então, água, use sem desperdiçar. Vamos ler. Observem as características do cartaz, que é comum a todos. Tem o título. E depois tem a frase de efeito, né? Água é o título, use sem desperdiçar é a frase de efeito e é, ao mesmo tempo, a frase-chave, aquela frase que causa o impacto. Use sem desperdiçar. Está mandando usar, não está dizendo que não é para usar, não. Mas é para usar sem desperdiçar. Aí embaixo você tem o quê? Imagem, olha. Agora você tem imagens. Toda vez o cartaz usa imagem para ilustrar melhor, tá bom? Então, a imagem é muito importante, ela chama muita atenção dentro do cartaz. Aí nós temos imagem de torneira, aí aqui diz, ó, feche, olha o verbo no imperativo, dando ordem. Feche a torneira. Uma torneira aberta faz escorrer pelo ralo 20 litros de água por minuto. Vocês sabiam disso? Enquanto você está com a torneira aberta, enquanto está lavando os pratos, lavando as louças, aí você vai atender ao telefone, fica ali no WhatsApp e a torneira aberta lá, desperdiçando água. Gente, a cada minuto você perde 20 litros de água. Ao lavar as mãos ou ao lavar a louça, não deixe a torneira aberta todo o tempo, tá bom? Tem gente que vai lavar a louça, aí abre a torneira e enquanto tiver a louça, né, a torneirona está lá aberta, não para. Então, você abre, lava, fecha a torneira, abre de novo, ensaboa, fecha, tá bom? É assim que a gente faz. E na hora do banho, chuveirão. Eita, é a maior hora do desperdício. Para mim, é um chuveiro, gente. No tempo que a gente usava o balde de água para tomar banho, dentro do meu banheiro a gente colocava aqueles baldões de água, né? Aí economizava água porque só tinha aquele baldão de água para a casa inteira tomar banho. Então todo mundo sabia a sua quantidade, a sua medida. Mas depois que inventaram o chuveiro, aí a pessoa abre o chuveiro, aí fica lá o chuveiro aberto, ela sai do chuveiro, vai fazer alguma outra coisa dentro do banheiro e o chuveiro ligado, e a água derramando. Seja rápido no banho. Cada 5 minutos embaixo do chuveiro ligado consome 70 litros de água.
Então, imagina que na sua casa tem você e mais 4 pessoas. Se cada uma de vocês passar 10 minutos no banho, 10 minutos só, debaixo do chuveiro, se são 70 litros a cada 5 minutos, são 140 a cada 10 minutos, certo? Aí você multiplica 140 litros d'água vezes 5 e vê quanto vocês gastam de água só durante uma sessão de banho. E nós brasileiros temos o hábito de tomar banho pelo menos 3 vezes por dia, né? A gente toma banho de manhã, eu tenho esse hábito, eu tomo banho de manhã antes de sair para o trabalho. Aí eu tomo banho quando eu volto à tarde do trabalho, meio-dia, certo? E tomo banho de novo, né? Tomo banho novamente à noite, antes de dormir. Então, a gente tem esse hábito de tomar pelo menos 3 banhos ao dia, no mínimo. Quando está muito quente, gente, se eu estiver em casa e está muito quente, eu banho toda hora. Mas é importante ser banhos curtos, banhos rápidos. E enquanto você está se ensaboando, desliga o chuveiro para aí você ensaboa o cabelo, tá bom? Aí depois liga o chuveiro para enxaguar. Aí depois desliga de novo e passa o condicionador, hidrata direitinho o cabelo. Aí depois liga o chuveiro para fazer. Você pode ficar regulando, ligando e desligando o chuveiro. E agora, na hora de escovar os dentes, sabia que para escovar os dentes só precisa de 1 copo de água? Não, eu lembro, eu tenho lembranças do meu pai. O meu pai, quando a gente ia para a pia escovar os dentes, ele entregava para cada um copinho. Todos nós lá em casa tínhamos um copinho, que era reconhecido pelas cores, né? Copinho de plástico, um copinho verde, igual aqueles da merenda, o verde, o cor-de-rosa. E aí a gente usava aquele copinho, era só aquela quantidade de água para escovar os dentes. Meu pai sempre dizia, tá aqui o seu copinho de água. Era só aquela quantidade de água para escovar o dente. Não que ele fosse ranzinza, até porque meu pai morreu ainda muito jovem, aos 35 anos de idade, e numa época em que não havia o racionamento de água. E ele já era uma pessoa consciente de que o desperdício de água era desnecessário, né? Então, para escovar os dentes, é necessário apenas 1 copo de água. Deixar a torneira aberta gasta 20 litros de água por minuto. É a mesma questão de estar lavando a louça. Torneira aberta vai gastando. E sabe aquele pinga-pinga? Está pingando, né? A torneira às vezes quebra a válvula está com defeito e não fecha muito bem. Aí você compra uma borracha, tá? Se não comprar uma válvula nova e trocar a válvula ou a torneira, você compra aquelas borrachas e tenta remendar, tá bom? Mas não deixa pingar não, porque é um desperdício. Além de ser um desperdício, é um incômodo. Gente, você passar a noite inteira tentando dormir e ficou ouvindo aquela torneirinha pingando, toque, 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 né? Eu não consigo, eu levanto toda vez e vou lá, eu coloco uma músicazinha no quarto, mas não dá para dormir ouvindo a torneira pingando. Tá pingando, os maiores ladrões de água são vazamentos, e alguns a gente nem vê, né? Alguns vazamentos são internos. A gente só percebe quando o piso da casa parece molhado ou quando a parede da casa fica encharcada. Aí a gente percebe que tem vazamento interno, tá bom? Mas são verdadeiros ladrões de água. São vazamentos, torneira pingando e descarga. Gente, descarga desregulada. E agora que as descargas são de apertar. Porque quando era de você puxar o aramezinho, trom, né? Aí, quando quebrava o aramezinho, aí ficava entupido, não descia água de jeito nenhum. Hoje, como é de apertar, quando quebra o apertozinho, ele fica correndo água direto. Então, torneira pingando e descarga desregulada. Faça a manutenção regularmente. Chame, né, o hidro alguma coisa lá, que as pessoas hidromecânico, né, alguma coisa assim, para fazer a manutenção desses utensílios em casa, porque é bom para a sua saúde financeira e é bom para o planeta. Pergunta número 1 sobre... Olha o quanto de informações nós tiramos de um cartaz. Será se você para um dia para ler um cartaz desse por inteiro?
Será se você sabia que a cada minuto que você gasta com a torneira aberta, você gasta 20 litros de água? Será se você sabia que só basta um copo de água para escovar os dentes? Será se você sabia que o tempo ideal para um banho são apenas 5 minutos? Às vezes não, né? Pergunta 1. Qual a temática tratada no cartaz? Temática quer dizer qual foi o assunto, do que é que o cartaz está falando. O cartaz está falando sobre a importância de escovar os dentes. Se você passou rápido pelo cartaz e nem leu, aí só te chamou a atenção essa menina bonita aqui, escovando os dentinhos, né? Essa criancinha bonitinha aí, escovando os dentinhos. Aí você pensa logo, eu lembrei aqui daquela imagem de escovar o dente. Mas não falou só de escovar o dente não, né? Um dos assuntos falou de como usar a água para escovar os dentes, tá bom? A importância do banho, eu lembrei daquele chuveiro. Então, se você fique só na mente a imagem do chuveiro, você pode até acreditar que o cartaz esteja falando apenas do chuveiro, mas não é só do banho, né? Falou do banho também, mas numa pequena parte. O cartaz fala sobre a importância de fechar a torneira. É mesmo, professora. Eu vi aquela imagem da torneira aberta. Nossa, que desperdício. Então, essa daí é a resposta. Não, gente, ele também falou sobre isso, mas não foi só isso. Estamos querendo saber qual é a temática tratada no cartaz. Do que é que o cartaz está falando? O cartaz está falando sobre a importância de combater o desperdício de água, tá bom? Quando ele falou da torneira aberta, da hora do chuveiro, de escovar os dentes, o pinga-pinga, o vazamento, ele falou de tudo isso. Mas tudo isso é para alertar o desperdício de água, para falar de como geralmente a gente desperdiça água. Segunda questão, todo cartaz de campanha propõe um convite ou uma ordem ao público. Qual a expressão que é usada para isso, né? Nesse texto, qual é a expressão que faz o convite ou a ordem para o público? Aí diz, letra A, é água? Ou é use sem desperdiçar? Ou é hora do banho? Está pingando? Ora, se é um convite ou uma ordem, primeiro tem que ter um verbo no imperativo, né? O verbo dando uma ordem. Então, se eu convido você, eu digo, vá lá em casa, apareça mais vezes, venha com mais frequência. Eu uso o verbo no imperativo. Se eu estou dando uma ordem, eu digo, use sem desperdiçar, faça-me o favor, entre sem bater a porta. Então, quando você usa o verbo no imperativo, dá essa ideia de passar uma ordem. Então, você tem a letra B, que tem o verbo no imperativo. Beleza? E essa é uma característica da linguagem publicitária e, claro, da linguagem do cartaz. Sempre que você encontrar verbos no cartaz, como, olha, use sem desperdiçar, feche a torneira, tá bom? Sempre eles usam o verbo no imperativo. Continua. Outro cartaz agora para a gente. Não jogue lixo no chão. É falta de educação. O chão agradece. Viu só? Como é interessante? Como a gente diz, né? O cartaz, ele pode ser feito, a gente pode fazer uma mistura no cartaz de língua portuguesa com artes. Vocês podem, na sala de aula, produzir cartazes como esses e colocar pela escola. Ensinar, educar as pessoas a não jogar lixo no chão. Não jogue lixo no chão, é falta de educação. Já pensou? A escola toda suja. A meninada vai lá para o lanche, aí quando o lanche é banana, gente, quando a gente serve frutas no lanche, banana, melancia, são as frutas, e maçã, né? São as frutas que a gente mais oferece de lanche. Banana, melancia e maçã. Olha, quando a gente vai olhar o pátio da escola, está todo cheio de casca de banana. Falta de educação. Como é que você pode se dizer aluno
e pega casca de melancia, casca de banana e joga pelo chão. Tem lixeiro, tem coleta, tá bom? Toda escola tem lixeiros com coleta seletiva. E a casca de banana, assim como a casca da melancia, são lixos orgânicos. São lixos que podem se transformar em matérias, né, em outras matérias que vão ajudar a natureza. Então, não desperdice. O chão agradece. Pergunta: segundo a explicação que lemos e o cartaz que observamos, os textos desse gênero servem, textos como esse aí que você está vendo, não é? Uma folha de papel grande, geralmente a gente usa cartolinas quando é na escola, ou aquele papel madeira, né? A gente usa folhas de papel madeira também, certo? Quando é feito na gráfica, existe uma folha padrão, que ela é maior do que a A5, né? Uma folha bem maior, para poder reproduzir esses tipos de texto, tá bom? Então, segundo a explicação que lemos e o cartaz que observamos, os textos desse gênero, ou seja, os cartazes educativos, servem para divertir a pessoa que lê, servem para informar ou instruir pessoas, servem para enfeitar paredes ou servem para ilustrar textos de livros e revistas. Olha, o que ilustra texto de livros e revistas é a capa, né? Capa de livros, capa de revista. Isso aqui é outro gênero textual. Enfeitar a parede, você pode usar posters. A gente usa posters. Para enfeitar a parede, a gente usa posters. Eu usava muito quando criança. Pôster da Xuxa, né? Meu quarto era cheio de pôster da Xuxa. Para divertir a pessoa que lê, aí você usa anedota. Anedota, piada, tá bom? Revista em quadrinho. Tem vários gêneros que você pode usar para divertir a pessoa que lê. Mas a função do cartaz, a função social do cartaz é informar ou instruir as pessoas, dizer como elas devem se comportar. E olha o que diz aí, ó, não jogue lixo no chão, é falta de educação. Está instruindo, está ensinando as pessoas. Ainda diz, o chão agradece. Ainda colocaram um rostinho no chão, ó. Pegaram o chão aqui e transformaram numa criança, né? Bem divertida, bem dinâmico aqui, interativo, o chão agradecendo, o chão dizendo obrigado. Vamos lá. Cartaz educativo. Os cartazes educativos são aqueles que têm como principal intuito passar informações mais simples a um público-alvo, normalmente públicos jovens, né? O cartaz educativo geralmente vem para o público jovem, porque geralmente são cartazes feitos para estudantes. Não é generalizado isso aqui, tá bom? A gente também usa cartaz educativo para a população de modo geral. Agora mesmo, na pandemia, foi necessário muito cartaz educativo para todas as idades, tá? Para todas as faixas etárias. São muito comuns em ambientes escolares. Geralmente você vê cartaz educativo em ambiente escolar, mas você vê também cartaz educativo em outros lugares. Restaurantes, a gente encontra cartaz educativo, certo? Hospitais. O hospital tem cartaz educativo. A gente chega lá e eles colocam lá o cartaz, não mexam e no lixo hospitalar, né? Já vi lá. Cuidado, lixo hospitalar, são cartazes. Então, os cartazes servem para isso. Aí nós temos um exemplo aqui do governo municipal de Morro da Fumaça, que produziu esse cartaz. 3 homens, jovens, aliás, uma família, na verdade, né? Uma família jovem e os 3 usando máscara. O pai, supostamente pai, mãe e filho, supostamente, né? Pela leitura que se faz. Pai, mãe e filho usando máscara. E o cartaz diz o seguinte: não tenha vergonha. Esse é o título. O que fica em maior evidência é o título, tá? O título pode ser uma palavra, mas pode ser uma frase ou uma expressão, tá bom? Não tenha vergonha. Olha o verbo no imperativo, dando ordem. Olha, não tenha vergonha. Usar máscara é um ato de amor ao próximo. Use você também. Assim que a gente começou a usar máscaras, algumas pessoas tinham vergonha de usar máscara. Olha o verbo de novo no imperativo, né?
Não tenha vergonha. Tá aqui, ó, o verbo ter dando ordem, imperativo negativo. Não tenha vergonha. Usar máscara é um ato de amor ao próximo. Use você também. Textos curtos, rápidos e que dizem exatamente a mensagem que a gente quer repassar. Dizem diretamente, né, fala diretamente com o público, na mesma linguagem que o público também entenda, de modo que não haja dúvida sobre a mensagem que está sendo passada. E aí eu me lembro realmente da época assim que começou a pandemia, que algumas pessoas tinham vergonha de usar máscara. Aí depois começaram a padronizar as máscaras, fazer a máscara na mesma cor da roupa que vai sair, né? Isso, máscaras coloridas, bonitas, máscaras para as crianças, máscaras com bichinhos. E aí começaram a ficar mais íntimo. Hoje, que a máscara já não é obrigatória, tá bom? A gente tem até decreto municipal aqui em Teresina, já desobrigando as pessoas de usar máscara em ambientes abertos, mas a gente ainda vê bastante as pessoas usando máscara porque realmente aderiram a isso. Tem pessoas que se identificaram com a máscara, né? A verdade é essa, algumas pessoas se identificaram. Tem gente que diz assim, para mim hoje usar máscara é igual usar o celular. Eu não ando sem meu celular e não ando sem minha máscara. Então, tem gente que realmente aderiu, assim como tem aquelas pessoas que nunca gostaram, que ficavam incomodados. O meu caso não era nem estética, gente. Eu não tinha problema com a estética. Eu tinha problema mesmo porque professor, né? A gente trabalha falando. E aí você falar com a máscara é muito ruim. Você fica, pelo menos, eu me sentia mais cansada. Eu ficava mais cansada com minha respiração ali abafada pela máscara, tá bom? Continua. Placas educativas no trânsito. Então, nós temos os cartazes educativos, mas a gente também tem placas educativas. E olha o que seria a vida sem essas placas educativas. Se elas existindo, o homem ainda infringe tanto as regras, aí você imagina se não tivessem as placas educativas. Queridos, no trânsito, as placas educativas eu coloquei com letras iniciais maiúsculas para mostrar que é o nome de um gênero textual, tá bom? É o nome de um gênero textual, placas educativas. No trânsito, as placas educativas têm a função de educar os usuários da via quanto ao seu comportamento adequado e seguro. Olha só, a ideia é educar os usuários do trânsito, certo? Quanto a um comportamento adequado e seguro para ele e também seguro para o outro. Não adianta você ter, né, você ter cuidado com o trânsito se o outro colega não fizer a parte dele. Hoje mesmo eu estava voltando do trabalho e estava parada no trânsito, no sinal vermelho, e a pessoa atrás de mim também parou o carro dela, mas como a gente estava numa descida, ela acho que cochilou no volante e soltou o pé do freio e o carro acabou descendo e batendo no meu. Nossa, ela ficou tão nervosa, gente, ela chorou tanto, sabe? Que não teve nem como a gente não se comover, porque nesse momento, quando acontece acidente de trânsito assim, gente, você perceber o outro também, né? Aí ela desceu do carro, a senhora, e disse, me desculpa, eu estou tão cansada, estou trabalhando 3 dias de plantão, estou sem conseguir dormir. Aí ela, nossa, ela chorou, eu que fiquei preocupada com ela. Eu que perguntei se ela não queria que a gente fosse deixá-la em casa, né? Que eu fiquei realmente preocupada. Perguntei se ela não queria que a gente ligasse para alguém ir lá buscá-la, certo? Mas graças a Deus não foi nada demais. Então, as placas ajudam a gente a nos orientar no trânsito e a trafegar com segurança, tá bom? Trafegar com segurança para a gente e para os outros. Essas placas, elas podem conter mensagens. Elas contêm mensagens que reforçam normas gerais de circulação, reforçam alertas de perigo, principalmente, né? As plaquinhas reforçam alertas de perigo, ou mesmo indicar distância, quando diz assim, 80 quilômetros, 120 quilômetros para Teresina. Eita, eu já fico feliz, olha. Quando eu vejo uma placa dizendo Teresina a 120 quilômetros,
eu já fico feliz. E aquelas placas que aparecem nas estradas que tem 80, tá? Elas não estão ali marcando quantos metros deram, não. Ali não são 80 metros, não. Ali é 80 quilômetros por hora. É a velocidade máxima que pode trafegar naquele trecho. Tá bom? Hoje eu estou travando a língua. E serviços também. As placas também podem oferecer informações de serviços na estrada, como postos, restaurantes, né? As plaquinhas vão avisando, restaurante a 1 quilômetro. Você está com a barriga roncando, vontade de ir ao banheiro, dentro do carro lá todo mundo. Aí encontra a plaquinha lá na frente. Posto fulano de tal a 1 quilômetro. Ai, chega a dar um alívio. As placas educativas no trânsito também mantêm as mesmas características do gênero do cartaz, como uso do verbo no imperativo, mesmas características, né? Verbo no imperativo, sempre mostrando uma ordem ou algo a ser feito, tá bom? O verbo no imperativo sempre mostra uma ordem ou algo a ser feito, diz como é que deve ser feito. Isso quer dizer que é uma instrução. O verbo no imperativo, ele vai instruir a gente a se comportar no trânsito, a fazer com que o trânsito seja seguro para todos. E a outra característica que as placas educativas do trânsito trazem do cartaz, trazem do anúncio publicitário, é sempre linguagem curta. Eles usam, professora, linguagem curta quer dizer que a língua é curtinha? Não, não é a língua que é curta, tá? É o texto, um textinho curto, simples e objetivo. Porque se você botar uma placa de trânsito com 10 linhas a placa, aí a pessoa vai ter que parar o carro e ler a placa para continuar. Imagina o congestionamento que vai ser. Se todo mundo tiver que parar para ler. As placas educativas de trânsito, elas têm que ser dessa forma, linguagem curta, simples e objetiva, porque você tem que ler no segundo que passa por ela, gente. A gente passa por uma placa dessa até 80 km por hora. Porque numa via, né, de alta velocidade, se você vem com menos de 80 km por hora, você também pode causar acidente. As pessoas pensam, só causa acidente porque estava acima da quilometragem. Mas quando você está muito abaixo da quilometragem regular também de uma pista, não sei se vocês já leram o manual de instrução dos motoristas, né, quando vocês vão tirar a habilitação, mas uma via, quando ela tem a regulação, por exemplo, se uma via é de 80 km por hora, o máximo é 80, quer dizer que o mínimo é 40. O mínimo que é a metade. O mínimo de uma via de trânsito é a metade da quilometragem. Então, se ela é de 80 por hora, o mínimo é 40. E tem gente que quer andar numa via de 80 km por hora, quer andar a 20. Aí vem um carro realmente a 80 por hora, aí o carrinho que está a 20 não tem o farol aceso, não tem como a pessoa ver, aí acontece o acidente, tá bom? Então, nós temos que saber respeitar a velocidade máxima e a velocidade mínima permitida. Então, vocês com certeza já devem ter visto alguma dessas plaquinhas em algum momento de sua vida. Nesses tempos que a gente roda de estrada, aparece assim, ó, obedeça a sinalização. Isso é importante, obedecer a sinalização. Sinalização quer dizer, se tem um trecho de via, está aqui a rua, né? Tem um trecho, aí aqui no meio está todo pontilhado, ó. Se está todo pontilhado, quer dizer que a pessoa pode ultrapassar tanto quem está indo, como quem está voltando, pode usar para ultrapassar, porque está pontilhado, certo? Mas, porém, todavia, se a marcação da estrada não for essa, se lá na marcação da estrada tiver assim, ó, linhas contínuas, isso quer dizer que ninguém pode ultrapassar naquele trecho, nem de um lado nem de outro. Então, obedeça a sinalização. Sinalização não é somente as placas que tem e nem os semáforos, também são as linhas que riscam lá
na pista. Ah, eu pensei que aquela linha fosse só para separar as duas pistas. Não. A linha não é só para separar, ela também separa as duas pistas, mas você observa que elas têm duas formas, né? Elas podem se apresentar contínua. Linha contínua significa não ultrapasse nessa faixa, quer dizer que é perigoso a ultrapassagem ali naquela faixa. E linha pontilhada. Linha pontilhada quer dizer é permitido ultrapassar, mas não é porque é permitido que tu vai sair ultrapassando, tem que ultrapassar com segurança. Tem que ter visibilidade de trás e da frente. Você vai ultrapassar, use o retrovisor e olhe, veja quem vem atrás, se já não tem um carro ultrapassando. Isso é importante. E veja lá na frente se não tem carro, pelo menos a 200 metros de distância, tá? Você tem que ter uma visão de pelo menos uns 200 metros de distância para ver se vem carro à frente. Não vem, está tudo ok, então você ultrapassa com segurança. Essa outra aqui, ó, use o cinto de segurança. Nossa Senhora, como salvam vidas um cinto de segurança. Entra no carro, passe o cinto. Sentou no banco de trás, coloque o cinto de segurança. Tem pessoas que pensam que cinto de segurança é só na frente. Não é, gente. O cinto de segurança é obrigatório tanto para quem vai sentado à frente, né, no banco da frente do carro, como também para quem vai de passageiro atrás. Tem que usar o cinto de segurança. Outra dica aqui, ó. Pare fora da pista. Se você tiver que parar em algum momento, por algum motivo, furou o pneu, tem algum barulho estranho no carro que você quer checar, procure um local que tenha estacionamento ao lado, que tenha espaço para você deixar o carro fora da pista. Se você deixar o carro em cima da pista, nem que seja só um pedaço do carro, você pode causar acidentes horríveis, tá bom? Acidentes horríveis. Vai viajar, verifique os freios. A gente não verifica o freio só quando está dirigindo, não. A gente verifica antes. A gente leva, né, até o mecânico, pede para suspender o carro e dá uma olhada se o freio está tudo ok. Pastilha de freio, para não correr risco de ficar sem freios. Ultrapasse somente pela esquerda. Aqui no Brasil, eles ultrapassam pela esquerda, pela direita, ultrapassam até pelo acostamento. Tem carro que ultrapassa a gente pelo acostamento. Você sabia que ultrapassar pelo acostamento pode gerar uma multa de até R$3.000? Se você for pego ultrapassando, porque agora as pistas são tudo monitoradas, tudo tem câmera, né? Se você é flagrado ultrapassando pelo acostamento, vai chegar a multa na sua casa aí a qualquer momento de mais de R$3.000. Então, você vende o carro e paga a multa. Luz baixa ao cruzar com o veículo. Se você vai ultrapassar, passar por um veículo, dê luz baixa no seu carro. Passar com a luz alta, você está ofendendo a visão de quem vem. E ele, como ele não está tendo visão, ele pode perder o controle e bater no seu próprio carro. Então, você está prejudicando tanto o outro, como pode gerar um acidente consigo mesmo. Só ultrapasse com segurança. Ah, você está vendo que tem uma vaguinha, o carro está bem ali, mas você acha que dá tempo de ultrapassar o caminhão e chegar antes do outro carro passar. É assim que acontecem as tragédias. E, por último, não ultrapasse com faixa contínua. Se a faixa estiver desse jeito aqui, ó, contínua, você não ultrapassa de jeito nenhum, tá bom? Ah, mas eu olhei e não está vindo carro. Não, olha, se tem a faixa contínua, é porque está dizendo que você não tem uma visão toda da estrada. Essas faixas são colocadas desse jeito em parte da estrada que a gente não consegue ter a visibilidade segura para uma ultrapassagem. Então, mesmo que você veja, você está vendo que não está vindo carro, mas tem a faixa contínua, quer dizer que você não tem a visibilidade total e segura para fazer aquela ultrapassagem. Então, é reduzir a velocidade, esperar passar pela faixa contínua todinha e, quando ela voltar a ser pontilhada, olhar se não vem carro com pelo menos 200 metros à sua distância e vá embora, siga seu destino. Dirigir é um ato de responsabilidade com a sua vida, com a vida de quem você está conduzindo, que está com você dentro do carro, e com a vida das pessoas que estão do lado de fora, tá bom? Aqui vamos para uma questão. Vamos resolver uma questão sobre placas de trânsito, né? Ou
cartazes, né? Placas educativas, gente. Quando você fala de cartaz educativo, o cartaz educativo também são as placas educativas. Aí você vê aí a pessoa numa motocicleta, dirigindo, motociclista. É para ele, né? O recado é para o motociclista. Motociclista. Gente, a placa é amarela, quer dizer atenção, tá bom? Amarelo é atenção. Vermelho é perigo. Quando você vê uma placa com o nome pare em vermelho, é porque ali é um lugar perigoso. Então, você tem que parar mesmo, parada obrigatória, porque ali é um trecho perigoso. Então, pare. Motociclista. Trafegue somente com o farol aceso. Olha aí. A placa eu coloquei acima, mas digamos que a placa estivesse aqui, ó, do lado do motociclista, tá? Motociclista, trafegue somente com o farol aceso. Por quê, professora? A velocidade da luz é maior do que a velocidade do som, certo? Então, um outro veículo que vem a maior distância vai enxergar que ali tem um veículo com a luz acesa. Então, vai ver de longe que tem um veículo. Cruzando a linguagem verbal. Se você pega a linguagem verbal e cruza com a imagem, né, com a não verbal, que é a imagem, infere-se que o que lemos na placa de trânsito não se aplica à imagem, tá certo? Está dizendo que é para trafegar com farol aceso, somente com farol aceso. E o farol aqui está desligado. Então, não se aplica à imagem, por quê? A gente vai direto à resposta. Não se aplica à imagem porque... Ih, não tem. A regra só serve para quem circula à noite? Não. A regra só é aplicada em estradas e rodovias? Não. A regra serve apenas para o perímetro urbano? Ou o motociclista está infringindo uma regra de trânsito? Não se aplica porque o motorista está infringindo uma regra de trânsito, tá bom? Se tem essa placa, é para todos, seja de dia ou seja de noite. Hoje falamos sobre placas educativas, cartazes educativos, e a gente continua nossa aula depois do feriado de amanhã. A gente se encontra na quinta-feira. Até lá.